Boa noite a todos. Graça, paz, saúde e prosperidade. Se assente um minutinho. Queridos, eu não sei você, mas eu vim num ódio tão grande do diabo hoje. Eu vim hoje na força do ódio. Que semana. Que semana é essa? Hoje já pela manhã, meu filho já caiu na escola, bateu a cabeça. Ficamos no hospital e eu falei: Senhor, eu queria ficar tão quietinho hoje em casa. Está se iniciando um projeto tão maravilhoso, mas o diabo é astuto. Isso tem uma coisa que o diabo é, ele é tentador. Só que a palavra tentador significa aquele que tenta. O diabo tenta, mas ele não consegue parar os planos e os projetos do Senhor. Feliz por você estar aqui nessa noite. Algo que se inicia nessa noite, o RCE, reunião de crescimento espiritual, tratando sobre cura e sobre libertação. E quando nós falamos de cura e de libertação, o diabo, ele se levanta, porque uma das estratégias de Satanás é que você não seja liberto. Uma das estratégias de Satanás é que você não seja curado, porque se você não for curado, você não pode gerar cura. Se você não for liberto, você não consegue gerar libertação na vida das pessoas. E é uma das áreas que o diabo mais trabalha para que a igreja viva dentro de um comodismo. O diabo não quer te tirar da igreja, tá? O diabo quer que você continue com as suas mazelas aqui dentro. O diabo mudou as suas estratégias no meio dos anos. Eu sou novo convertido, eu estou engatinhando com Jesus ainda. Eu cheguei para servir a Deus em 1999, eu estou engatinhando ainda, tenho só 25 anos andando com Jesus. E 25 anos atrás a estratégia era um pouco diferente. Quem é os mais saudosos aí pode dizer melhor do que eu. A pessoa pecava antigamente, a igreja disciplinava e Deus tirava essa pessoa do convívio da igreja. Não era assim? Essa pessoa, por ter vergonha ou por se sentir às vezes envergonhada, essa pessoa era tirada do convívio da igreja. O diabo, com o passar do tempo, mudou a estratégia. Hoje ele fere uma pessoa e deixa essa pessoa ferida dentro da igreja. Por quê? Essa pessoa ferida fere muito mais outras pessoas. Então a estratégia, ela foi mudada. Mas a estratégia de Deus, ela não falha. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você não nasceu para viver aprisionado em nada. Você nasceu para ter uma vida livre. Se alguma coisa está te aprisionando, você precisa de libertação. Deixa eu te dizer algo, tá? Libertação muitas das vezes não é colocar a mão sobre a tua cabeça e o diabo manifestar. Porque não adianta, tem pessoas que manifestam no culto, quando chega na porta pega o diabo de volta. Libertação é entendimento. Gente, vou pedir um favor, tá? Culto de libertação, segura as crianças para não estar passando aqui, é uma área muito complicada, tá? Nós não estamos brincando, nós estamos realmente degladiando no mundo espiritual. Então assim, hoje, muito cuidado com as crianças, para que não haja nenhum tipo de retaliação. Que é isso, pastor? Veio colocar medo no povo? Não, querido, eu sou um crente raiz ainda. Quem aqui acredita que o Deus existe? Erga a tua mão. Mas quem está aqui crê também que o diabo existe? Amém, queridos? O diabo, ele continua permeando, matando, roubando e destruindo. Então nós temos que ter muita atenção, porque é um culto realmente que traz muita inquietação, é um culto que traz muita distração, porque o diabo não quer que a palavra seja semeada no teu coração. Eu vim falando isso com as minhas filhas dentro do carro, que quando a palavra no nosso coração ela é semeada num terreno rochoso, espinhoso, o diabo vai lá e rouba-lhe a palavra que foi semeada no Mateus 13:19. Ouvindo, pois, a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a palavra que foi semeada. O diabo não quer roubar a tua vida, porque ele não pode. O diabo não pode me matar. Já tentou muitas vezes, mas nunca conseguiu. Já tentou dando tiro, já tentou dando facada, nunca conseguiu. Por quê? Porque minha vida está guardada na mão de... Mas o diabo quer roubar o meu porque quando ele rouba o meu entendimento, ele rouba tudo que eu tenho. Se ele roubar meu entendimento, eu não desfruto. E se eu não provo, eu não sei quem é Deus. Por isso que o salmista disse: provai de ver que o Senhor... Muitas das vezes a gente não sabe quem é Deus porque a gente não prova. Não prova por quê? Porque não tem entendimento. Amém, queridos?
conversando com a nossa liderança, pastor Jean, anjo dessa igreja, nós começamos um projeto de oração para que esse trabalho se iniciasse. Esse trabalho, querido, é um trabalho voltado, é um culto voltado para pessoas que precisam. Se tem uma coisa que o diabo tem roubado de nós, é o poder do evangelismo. Muitas pessoas estão doentes, acamadas, feridas. Nós conhecemos muitas pessoas que estão passando por mazelas inacreditáveis. E nós precisamos trazer para o nosso coração aquilo que nós tínhamos no passado. Eu cheguei para a igreja numa Kombi com 25 pessoas. Quando eu comecei a ir para Jesus. Tinha hora que eu queria coçar a minha perna, eu estava coçando a perna de outra pessoa. Porque era tanta gente dentro de uma Kombi que a gente não sabia quem era quem. E nós éramos felizes naquela época. Porque nós tínhamos ainda o amor de evangelizar pessoas. De levar pessoas ao reino de Deus. E esse desejo tem que voltar a ser ardente no nosso coração. Querido, quem aqui é salvo? Ninguém. Jesus. Quem aqui tem a garantia da salvação? Tem certeza? Querido, transmita essa salvação para quem ainda está em trevas. Quem aqui é curado? Cure alguém. Seja boca profética de cura para alguém. Quem aqui está bem com Deus? Eu estou lindo com Deus hoje, gente. Falei, Jesus, eu estou demais. Mas tem alguém que está de menos, precisando de um pouco que a gente tem. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim, pastor, qual é o nível essencial para se andar com Deus? Maduro? Falei, cuidado. Depois do processo de estar maduro, é estar podre. Seja de vez. Continue aprendendo. Como Oséias disse, conhecei ao Senhor e prossiga-o o conhecer. Tem pessoas sofrendo. Hoje eu fui levar meu filho no hospital e eu cheguei lá e disse, meu Deus, que é isso aqui? Gente caindo para fora. Gente há mais de 8, 9 horas sem atendimento. A humanidade está sofrendo. Nós estamos se encaminhando para os últimos milésimos de segundo da igreja. Eu não sei você, mas uma coisa que não tem dúvida no meu coração, eu sou a geração do arrebatamento. Lemão, eu não vou conhecer a morte. Eu vou ser arrebatado com o Senhor. Tem dia que eu acordo de manhã e fico dizendo, Senhor, será que é agora, antes do almoço? Que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja. Só que uma verdade é clara, as pessoas estão sofrendo, precisando de libertação, precisando de cura, precisando de Jesus, a qual nós dizemos que professamos. Aquele que professa a Cristo de verdade, ele anuncia Jesus. Por onde ele passa? Ele destila Jesus. Por onde ele passa? Por onde ele passa, ele tem o prazer de dizer a quem ele serve e quem é o dono dele. Se o desejo de falar de Jesus tem sumido da tua boca, é noite de você pedir a Deus libertação, para que você possa voltar às primórdias do primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente dizia a todo momento que Jesus era bom. Nós não tínhamos outro assunto a não ser Jesus. Hoje nós temos muitos assuntos, poucos deles falam-se de Jesus. Então este projeto, este trabalho que se inicia hoje, é um trabalho que se inicia para que pessoas possam ser curadas, como um dia eu fui. Dia 26 de novembro de 1999, eu cheguei numa igreja Casa da Bênção, lá no Fátima. Totalmente perdido nas drogas, no crime, no alcoolismo, perdendo uma família praticamente para o submundo. E foi lá, naquele dia, que eu encontrei esse Jesus. E hoje faz 25 anos que eu caminho com esse Jesus, de fé em fé, de glória em glória. Muitos tropeços, muitos erros, mas também muitos acertos. Um deles foi entender que eu precisava naquele momento ser liberto da vida que eu vivia. Uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de prostituição, uma vida de criminalidade. E foi ali que Jesus me aceitou. Tem pessoas que são bem-sucedidas no aceitar. Elas dizem assim, eu aceitei Jesus. E eu fico me perguntando, Jesus, que moral, hein? O cara poder falar que te aceitou, hein? Hã? Eu aceitei Jesus, ó. Não foi eu que aceitei Jesus. Foi Ele que um dia me aceitou. Com os meus defeitos, com os meus problemas, com as minhas problemáticas. E eu tenho vivido uma vida, cada dia, diária, de libertação. Porque a libertação, ela é
diária. A cura, ela é diária. Amém, queridos? Que você possa ter esse entendimento. Hoje nós iremos fazer uma introdução. Nos próximos cultos, nós iremos trabalhar com temas enfáticos como a cura da alma, a cura do espírito, a cura do corpo, doenças psicossomáticas que hoje reflete não só na sua mente, mas reflete no seu corpo. Vamos falar de depressão, de estresse, de ansiedade, tudo aquilo que tem envolvido hoje a igreja de Cristo, porque uma coisa é fato, nós não estamos imunes de nenhum desses problemas. Crente tem depressão? Conhece crente depressivo? Conhece crente estressado? É só o carro fecha ele. 7h30 da manhã num semáforo, se você estiver do lado, você vai conhecer o irmão que caminha contigo. É só ele dar um trupicão na mesa, sabe aquela mesinha que tem no centro da sala? Irmão, aquilo ali é uma tribulação na vida de um crente. É só dar um trupicão no pezinho do fogão, né, irmã? É só o varal arrebentar com a roupa que foi acabar de lavar, que você vai conhecer quem é irmã de verdade. Não é verdade? É só dar alguma coisinha errada. Amém, queridos? Então, sobre esses assuntos, que nós iremos tratar com muito amor e com muito carinho. E tenho certeza que muitas pessoas, como eu também, tá? Não estou imune de estar aqui e ser liberto em alguma área, porque eu também preciso de libertação a todos os dias. Eu vim falando no carro com as minhas filhas isso. Nós estamos buscando a estatura de varão perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Não tem ninguém aqui mais santo. Não tem ninguém aqui mais puro. Nós estamos tudo na mesma balança. Mas hoje eu quero começar perguntando algo para você. Você sabe realmente com quem você luta? Você sabe realmente quem é o seu adversário? Você sabe realmente de que maneira você precisa lutar? Porque uma coisa que me é estranha, são pessoas que estão passando por lutas, mas elas não conhecem o seu adversário. Pessoas que estão lutando com situações, mas nunca pararam para pensar assim, opa, essa luta que eu estou lutando, quem é meu adversário? Tá gravando? Mas eu acho que não vai chegar nem no Popó e nem no Bambam. O Bambam desafiou o Popó. Mas o Bambam se esqueceu de uma coisa, irmãos. Que o Popó era lutador de boxe. E o Bambam, levantador de peso. Levantar peso é uma coisa. Saber lutar é outra coisa. Muitas das vezes nós sabemos levantar peso, mas nós não sabemos lutar. E hoje não é difícil você encontrar pessoas que elas não sabem lutar, porque elas não reconheceram ainda quem são seus inimigos. Para uma pessoa que está passando uma crise financeira, o seu inimigo é seu patrão, e não é. Para uma pessoa que está passando uma desilusão amorosa, o seu inimigo é o seu companheiro, e não é. Para uma pessoa que está vivendo uma enfermidade, a culpa é do SUS, e não é. Você precisa reconhecer o inimigo que você está lutando. Por isso que nós não temos êxito nas nossas guerras, porque nós não sabemos com quem estamos lutando. Efésios capítulo 6, versos 12. Pega a tua Bíblia aí. Hoje nós vamos entender realmente quem é o inimigo de verdade das nossas almas. Porque nós temos facilidade de lutar com pessoas e lutar contra pessoas. E a nossa luta não tem nada a ver com pessoas. Pessoas podem ser usadas para nos confrontar, mas por detrás dessa pessoa, quem é que atua? Efésios 6, 12. Vou tentar ler sem óculos. Estou tão confiante na cura hoje que eu vou ler sem óculos. Aleluia. Mas isso não é enfermidade não, gente, é idade. Viu? Tem nada a ver. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne. O apóstolo Paulo, quando está ensinando a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, a nossa luta ela não é contra carne, não é contra sangue.
e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões... Olha aqui para mim. Eu gostaria que você prestasse bem atenção aqui. Querido, se você não entender que a nossa luta não é contra coisas, se você não entender que a nossa luta não é contra pessoas, se você não entender que a nossa luta não é contra circunstâncias, e se você não aprender a lutar no mundo espiritual, você nunca terá êxito na tua vida. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Queridos, nós estamos aqui no culto agora. Você acreditando ou não, isso não muda aquilo que creio, acredito, e aquilo que a Bíblia me dá de base. Nesse exato momento, há um degladiar no mundo espiritual contra este culto. Há um degladiar de principados contra a tua vida. E se você não reconhecer qual é o inimigo que se levanta, você nunca vai vencê-lo. Eu tenho 25 anos andando com Deus, e eu conheço pessoas que vivem o mesmo mal até hoje. Eu conheço pessoas que estão com a mesma enfermidade há 25 anos. Eu conheço pessoas que estão com casamento há 25 anos do mesmo jeito. Pessoas que não conseguem sair daquela situação. Sabe por quê? Porque até hoje ela não descobriu qual é o seu inimigo. E ela não consegue entrar em regiões celestiais para que haja libertação e liberação da parte de Deus. Daniel capítulo 9 vai dizer que Daniel ele coloca a intenção no coração de orar e buscar, porque ele entende que os 70 anos do exílio babilônico havia chegado ao fim. E quando Daniel começa a orar, a Bíblia vai dizer que Daniel faz uma campanha de 21 dias, e quando dá 21 dias, o anjo chega até Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que você se colocou à disposição de orar, eu saí com a resposta, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, e precisou vir Miguel me ajudar, para que eu pudesse chegar até aqui. O que Daniel está dizendo para nós? Olha, houve uma guerra no mundo espiritual, para que pudesse ter uma liberação da tua bênção. Querido, tudo que temos, tudo que teremos, tudo que somos, aonde chegaremos, primeiro se dá início no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que Paulo estava ensinando à igreja de Éfeso? Olha, para que vocês tenham êxito, vocês vão precisar duelar no mundo espiritual. A primeira coisa que eu preciso te ensinar nessa noite: a sua luta não é contra ninguém. Muitas coisas não acontecem porque nós estamos lutando em lugares errados. Tinha uma irmã na nossa igreja, nessa época, a Casa da Bênção, e essa questão está voltando, essa primórdia está voltando para os nossos tempos. A Casa da Bênção trabalhava muito forte com cura e libertação toda sexta-feira. E tinha uma obreira nossa que o esposo bebia, e ela sempre pedia conselho e oração, e a gente orava. Um dia ela chegou com o olho roxo na igreja, e vamos perguntar para ela: o que aconteceu, irmã, que a senhora está com o olho roxo? Ela disse: ontem, pastor, eu desafiei o diabo em casa. Falei: o diabo em casa? Foi, pastor. Na época eu não era pastor não, tá, gente? Eu era obreiro. E eu coloquei a mão no rosto do meu marido e comecei a expulsar, e ele estava alcoolizado. Chuta no que aconteceu? Mesma coisa que aconteceu com o Bambam. Tomou uma de primeira no olho. Sabe o que ela disse? Está vendo, pastor? Isso aqui é para a glória de Deus. Queridos, nós não lutamos contra pessoas. Se você está lutando com pessoas, você está lutando da maneira errada.
Pastor, estou colocando meu patrão no joelho. Você está colocando a pessoa errada. Estou colocando meu relacionamento no joelho. Você está colocando no lugar errado. O que você tem que fazer não é colocar no joelho, é você se colocar no mundo espiritual e entender aquilo que está atuando para que você possa duelar, vencer e contar o canto da vitória. Nós tentamos lutar aqui, a nossa luta não está aqui, a nossa luta está aqui. Se você não vencer lá, você nunca vai vencer cá. Muitas pessoas não vencem, porque elas estão lutando de maneira errada. Se você não aprender a entrar em lugares espirituais, você nunca vencerá em lugares terrenos. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não precisamos lutar com isso, porque quando você vence lá, a resposta é dada aqui. Muitas respostas que não chegam aqui, é porque não tem um duelo lá. Pastor, como eu faço para ter um duelo lá? E entender qual é o inimigo que está duelando lá? Eu estou com um problema na finança. Eu tenho que lutar contra o tranca-rua? Eu estou com um problema de enfermidade. Eu tenho que lutar com enxucaveira? Eu estou com um problema de portas fechadas. Eu tenho que entender o porquê que essa porta se fechou. E entrar no mundo espiritual e profetizar no mundo espiritual, portas abertas. Paulo está dizendo, olha, a luta de vocês não tem nada a ver com carne ou sangue, mas tem a ver com principados. Querido, você já conhece o teu inimigo? Para você conhecer o teu inimigo, primeiro, você tem que conhecer a sua fraqueza. Porque o seu inimigo trabalha na tua fraqueza. Naquilo que você é fraco, é por onde o seu inimigo vai entrar. O inimigo não entra por onde você é forte. O inimigo entra por onde você é fraco. Que é isso, pastor? Eu não tenho fraqueza? É por isso que eu estou vendo um monte de auréola em cima da cabeça. É tudo anjo. Todos nós temos um ponto de fragilidade. E para que essas portas possam ser fechadas, nós precisamos trabalhar nos nossos pontos de fragilidades. Tem pessoas que é frágil na irritação. Falou um A, ele já multiplica o A. Tem pessoas que são fracos no seu sistema nervoso. Bom dia o quê? Só se o dia estiver bom para você. Tem pessoas que é assim, irmão. Qual é a sua fraqueza? Aonde o diabo tem facilidade de entrar pela tua vida? Tem pessoas que são mentirosas. Conta uma verdade e 10 mentiras. Tem que encontrar a sua fraqueza, para que o diabo não entre por ela. Tem pessoas que não podem ver mulher. Tem homem que não pode ver mulher. Sua fraqueza. Tem mulher que não pode ver homem. Sua fraqueza. Nossa, hoje passou um pãozão aqui na rua. É o padeiro, entregando pão de manhã. Nossa, passou um favinho de mel ali na rua. Sua fraqueza. É por esses lugares que o diabo vai entrar. Tem pessoas que compram e não pagam. É a sua fraqueza. Desonestidade. Tem pessoas que têm as suas fraquezas. Tem uma mente totalmente atribulada. Não consegue se conectar em Deus de maneira nenhuma. Sua fraqueza. Mente cauterizada. Tem pessoas que têm um coração apodrecido, não consegue perdoar por nada. É a sua fraqueza, é por onde o diabo vai entrar. Se você não reconhecer a sua fraqueza, você nunca vai conseguir entrar em mundos espirituais. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Aonde é que o diabo trabalha? Na minha força? O diabo vai se levantar comigo quando eu estou falando em línguas estranhas? Não, o diabo vai trabalhar na minha vida onde ninguém me vê. É quando eu estou sozinho. É quando eu estou no meu ponto vulnerável. E se você não entender isso no mundo espiritual, você nunca vai vencer. Sempre será vencido. Porque o diabo vai te vencer na tua fraqueza. Pastor, tem uma base bíblica para isso? Tem. Quem era Davi? O homem segundo o coração? Foi o homem que com uma pedra derrubou um gigante. Foi um homem que venceu várias batalhas, um guerreiro. Um grande guerreiro. Mas um dia ele deixou de ir para a guerra. Abriu o portico e foi tomar um ar. Quando ele puxou o ar, chuta quem ele viu tomando banho. Betseba. E qual foi sempre a fraqueza de Davi? Rabi de saia.
Não foi? Ele disse assim: quem é, hein? Mulher de Urias. Falou: chama ela. E ali começou todos os problemas de Davi, porque Davi era um grande guerreiro, mas Davi nunca reconheceu qual era o seu ponto fraco. Se você não reconhecer o seu ponto fraco e fazer o seu ponto fraco se tornar forte, você sempre será vulnerável, sempre estará sendo vencido pelo inimigo. Pastor, Deus tira a fraqueza? Não. A Bíblia diz que Ele me fortalece Ele fortalece as minhas fraquezas. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Querido, 3 pessoas me conhecem. Diga assim: 3 pessoas me conhecem. Ah, mais bonitinho, vai, é culto de libertação. 3 pessoas me conhecem. Eu me conheço. Deus me conhece. E o diabo me conhece. Você se conhece, Deus te conhece, mas o diabo também te conhece. E vou te falar, hein? O diabo conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra todo principado e potestade nas regiões celestiais. Nessa introdução desse início de projeto, eu quero dizer para você que estará aqui nas quartas-feiras, queridos, se você não aprender a lutar lá, você nunca vai conseguir vencer aqui. 99% das coisas que hoje te é acometida não tem nada a ver com o mundo físico, tem muito mais a ver com o mundo espiritual. Mas hoje nós não queremos mais entrar no mundo espiritual. Pergunta para mim o porquê. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual só se discerne no espírito. E nós, com todo respeito, deixamos de ser muitas das vezes espirituais para ser carnais. Porque ser espiritual custa um preço. Ser espiritual é diferente de ser carnal. Ser espiritual, você precisa entrar no mundo espiritual. E você não entra no mundo espiritual de qualquer maneira. Você não consegue acessar o mundo espiritual andando na carne. Porque a Bíblia diz que as coisas da carne se discernem na carne, mas as coisas do Espírito se discernem no seu Espírito. Ser espiritual não é para qualquer um. E quando eu digo ser espiritual, eu não digo ser pentecostal. Não tem nada a ver com pulo, com giro, com grito. Isso são manifestações. Ser espiritual há um preço. Pastor, qual é o preço para ser espiritual? Pagar o preço pelo Espírito, porque o Espírito Santo não se dá para qualquer pessoa. A salvação é a todos, o Espírito Santo é a alguns. Pastor, o Espírito Santo é merecimento? Sim. A salvação não, a salvação é por fé, por graça. Mas o Espírito Santo é necessário que você o busque. Pastor, como eu busco o Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus. Pastor, como eu busco o Espírito Santo? Orando. Pastor, como eu posso ter o Espírito Santo? Tendo tempo de qualidade com Ele, dando a Ele o que é devido. O Espírito Santo não invade. O Espírito Santo bate na porta. Se você abrir, Ele entra. O Espírito Santo não comina, ou não comunga, hoje estando com você em espírito, e amanhã estando com você na carne. Então ser liberto, querido, é muito mais do que colocar a mão na tua cabeça. Nós poderíamos fazer um apelo aqui agora. Quem está com dor de cabeça, vem para frente. Quem está sentindo arrepio, vem para frente. Quem está com isso, vem para frente. Do que adianta colocar a mão na tua cabeça e expulsar agora, e ir embora 1, e mais tarde voltar 7, se a casa vai ficar vazia? Não é isso que a Bíblia diz? Que se o demônio for embora, e a casa não for ocupada com a presença de Deus, esses demônios voltam com quantos mais? Com 7. Por isso, muitas pessoas não entendem o porquê você ora por uma pessoa aqui agora, e ela manifesta, e ela cai, e ela é liberta, e a semana que vem ela está vivendo o mesmo mal. Por quê? Porque ela não coloca ninguém na casa, e a casa fica vazia. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é um picadeiro de circo. O mundo espiritual é algo muito sério, que poucos de nós temos dado atenção
a essa questão. Muitos de nós não temos vigiado dentro deste quesito. Como é o acesso da sua vida? Como é a sua boca? Como é a sua casa? Como é a sua mente? Como é o seu andar? Como é o seu proceder? Porque o Espírito Santo, ele é o quê? Sensível. Uma certa feita eu fui orar na casa de uma pessoa, e ela disse assim: pastor, eu não consigo ficar dentro de casa. E queridos, quando eu entrei pela porta, não sei vocês, Deus me deu essa sensibilidade de ambiente. Tem lugares que eu chego e falo para minha esposa: vamos embora, eu não vou ficar, não vou comer aqui. Eu já entrei em restaurantes de falar: não vou comer aqui. Uma vez eu e minha esposa, a gente pegou um final de semana para passear, alugamos uma casa numa cidade turística, viajamos a tarde inteira para chegar na casa. Quando abriu a porta da casa, o Espírito Santo falou para mim: não fique aí. Eu já tinha até pago. Eu disse assim: como? Eu viajei a tarde inteira, Espírito Santo, você não está entendendo. Eu acho que quem não está entendendo é o Senhor. Eu viajei a tarde toda, coloquei a mala no quarto, meu corpo arrepiando. Quando eu sentei no sofá, liguei a televisão e disse: agora eu vou descansar. O Espírito Santo falou: não fique nessa casa. Eu disse: Espírito Santo, mas aqui não tem nada. Não tem um pai mané, não tem nada, não tem um quadro, não tem lógica. Ele falou: não fique nessa casa. Olhei para a cara da minha esposa, chovendo, irmãos, uma cidade turística fria. Eu disse: Fia, o Espírito Santo falou comigo que não é para nós ficarmos aqui. Irmãos, eu estava uma opressão no corpo, meu corpo começou a doer, minhas pernas começaram a doer. O cara trouxe a chave debaixo de chuva e voltou para buscar a chave debaixo de chuva. Ele disse: o que aconteceu? Eu falei: não sei. Quando eu sentei no meu carro e dei partida, aquela paz voltou a reinar dentro de mim. E eu vim no meio do caminho dizendo: Senhor, ele disse: filho, eu sou um Deus que conheço ambientes. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Muitas coisas que você está vivendo dentro da tua casa são pessoas que Deus não permitiu entrar lá, que você está colocando lá dentro. Não abra a porta da tua casa para qualquer um. Na minha casa não é todo mundo que vai. Que isso, pastor? Na minha casa não é todo mundo que vai. No meu quarto não entra ninguém. Lugar de intimidade não se entra. Na minha cama ninguém senta. Lugar de intimidade não se coloca o corpo de mais ninguém. Pastor, isso não tem base. Tem sim, eu conheço Bíblia. 2 Reis, capítulo 20. Todos contam a história de Ezequias. Ele ia morrer. Isaías vai e diz que ele vai morrer. Daqui a pouco Isaías volta, diz que não vai morrer mais. Mas no mesmo capítulo, quando ele ganha 15 anos de vida, ele coloca para dentro Merodach Baladã, filho de Baladã. E o mesmo Isaías volta e diz: olha, na sua casa não haverá mais paz. Pastor, em casa nada dá certo. Quem está entrando lá dentro? Pastor, lá em casa está uma destruição só. Como é que é o sofá da tua sala? Quais são os comentários na sala da tua casa? Nós estamos falando de libertação. Lares libertos. Quantos pais estão aqui que há anos não unge os umbrais da porta da tua casa? Pais que estão aqui que não unge mais a cabeça dos vossos filhos. Não quer ter maldição na vida dos teus filhos? Faça como Jó no capítulo 1. Sacrifique pelos teus filhos todos os dias, porque se caso eles tenham pecado, não aconteça nada. Precisamos voltar a ser sacerdote dos nossos lares. Homens de Deus de verdade. Hoje nós temos muitos homens de Deus no altar, poucos homens de Deus dentro de casa. São muitos parecidos com Naamã. Na rua um capitão, dentro de casa um verdadeiro leproso. Libertação. Os tempos não mudaram, fomos nós que mudamos. Como é a sua boca? Quando você fala, gera o quê? Vida ou morte? Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está sobre a tua boca, e do seu fruto comerá. Quando você fala, o que sai daí de dentro?
Hã? Não, pastor, no culto, Hosana, até chora. Hosana, mãozinha, né? Show dos Beatles também, todo mundo erguia a mão, não mudou a vida de ninguém. Mas da sua boca sai o quê? Na sua casa, o que sai da tua boca? Quando você abre a sua boca é para quê? É para gerar vida ou para gerar morte? Tem gente que eu nem fico perto, irmão. É um cemitério vivo, ambulante. Só fala desgraça. Pensa num cara que não fica perto de gente murmuradora. Sou eu. Tem tempo para isso aí não. Quando você abre a boca, o que é gerado da tua boca? 1 Coríntios capítulo 14 diz o quê? Aquele que fala em língua edifica-te, mas aquele que profetiza edifica a igreja. E quando a gente fala de igreja, a gente pensa nesses quadrantes aqui, né? Deixa eu te falar uma coisa, a primeira igreja que existe não é essa, tá? A primeira igreja que existe é a tua casa. Você tem uma boca profética na tua casa? Quando tudo está dando errado na tua casa, você é profeta da tua casa? Tempestade, te acalma. Vento, me obedece. Não vai faltar farinha, e também não vai faltar azeite. Nós estamos querendo ser profeta da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, se você não conseguir ser profeta na tua casa, você nunca vai ser profeta na igreja, porque o seu primeiro ministério é na tua casa, a sua boca tem que verbalizar aquilo que gera vida. Avatar, abra-te, haja, vento para, tempestade, agora. E aí você vai ver como as coisas começam a gerar. Tem pessoas que falam assim para mim, eu vou lá na igreja hoje buscar uma palavra. Você está vindo no lugar errado. O lugar de buscar a palavra é na Bíblia. A igreja é lugar de adoração. Nunca foi lugar de buscar nada. Aqui você não busca, aqui você entrega. Eu vou buscar, isso aqui não é shopping. Isso aqui não é centro de conveniência. Aqui você vem adorar. Aqui você não vem buscar nada. Pastor, por que eu não estou encontrando? Você está buscando no lugar errado. Pastor, onde é que eu encontro então? Vou te dar a receita e o caminho. Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Busque a Deus em secreto e Ele te recompensará. Você está buscando no lugar errado. Aqui não é lugar de buscar. Aqui é lugar de entregar. Você não vem buscar, você vem entregar o racional ao Senhor. Queridos, nós precisamos ter esta mentalidade de ter uma vida liberta, e o que liberta é palavra. O que liberta ainda é leitura bíblica. O que liberta ainda é um lugar de adoração dentro da nossa casa. Quer ter uma casa transformada? É só perguntar quem foi Obed-Edom. Na casa de Abinadab 20 anos nada aconteceu, mas na casa de Obed-Edom 3 meses a coisa mudou. Sabe por quê? Porque tinha um altar de adoração dentro da casa dele. A nossa casa ainda precisa ter um altar de adoração. Nós precisamos ter um altar de adoração. Você só canta quando chega aqui? Ou você canta ainda dentro do seu quarto em lágrimas? Esses dias até brinquei, que esses dias eu estava orando. E rapaz, quando eu oro assim, eu até imagino que eu sou o David Killing. Eu não canto nada, gente. E eu comecei a cantar. Eu acho que a Jaque começou a ficar irritada com a cantoria. Estava tão mal, que ela falou assim, eu vou colocar um playback aqui para te ajudar, amado. Só para ver. Eu falei, não, Jaque, fica tranquila, que o Espírito Santo vai consertando. Quando chega no céu, chega perfeito. Lugar de adoração dentro da nossa casa. Quem serão os nossos filhos? Por que será, queridos, que os nossos filhos hoje já não sonham mais em ser pastor? Na minha época, a nossa brincadeirinha era de igreja. Eu sempre fui o pastor, porque eu sempre era mais fortinho, então vocês não deixavam eu comia no cacete. Então eu sempre fui o pastor. Então a gente brincava assim, eu vou ser missionário na África, o outro, não, eu vou para o Japão. Não, você vai para o Japão, eu vou para mais longe. Qual que é mais longe que o Japão? Eu vou para o Alasca. A gente sonhava em ser alguém na igreja.
Sabe por que os nossos filhos hoje não querem ser mais pastor, missionário, bispo? Porque nossos filhos já não vê mais a gente orando dentro de casa. Os nossos filhos já não vê a gente mais de joelho. Os nossos filhos não vê a gente com a Bíblia na mão. O máximo que os nossos filhos vê é a gente perdendo tempo com série, que não leva a gente a nada. Pastor, eu preciso de uma libertação lá em casa. É? Você já está liberto? Deus precisa mandar um milagre lá em casa. Será? Será que não é o momento da gente se posicionar em mundos espirituais? E entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais? Será que não é um tempo da gente se posicionar aonde a gente deixou de estar posicionado? Será que não é uma noite de reflexão para voltar para casa dizendo assim: Senhor, o que eu preciso fazer para que algo sobrenatural aconteça na minha vida? Sabe qual é o mal da igreja do século 21? A gente terceirizou o serviço. O menininho está triste, sabe o que a gente faz? Vou levar para a igreja para o pastor Jean orar. Vamos lá que tem um benzedor lá, tem um orador lá, que ele põe a mão na cabeça, o negócio sai. Não dê a Deus aquilo que é responsabilidade sua fazer. Não pense que Deus vai fazer aquilo que é sua obrigação fazer. Ah não, porque se eu parar de orar, Deus, irmão, se você parar de adorar, não vai mudar a vida de nada em Deus. Deus não depende da sua adoração. Quem depende de adorar Deus é você, não Deus da sua adoração. Eu vou parar de ir para a igreja, meu Deus, nossa, o mundo vai acabar. Eu vou desviar, seja bem-vindo ao clube, tem um monte já. Porque é muito mais fácil a gente arrumar desculpa do que a gente se posicionar em Deus. Você quer ver Deus mudar a vida de alguém? É quando você se posiciona. Um homem posicionado, quero ver quem muda ele. Quando você entende quem é você nas regiões celestiais, eu quero ver quem é, qual é o mal que fica perto de você. Quando você reconhece qual é o seu inimigo. Porque talvez o seu inimigo hoje é a falta de dinheiro, nunca foi. Ele continua sendo dono do ouro e da prata. Talvez o seu inimigo hoje seja a sua esposa, não é. É o seu marido, não é. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o teu, e o homem santo santifica a tua. Então está faltando santidade. Está faltando posicionamento. Eu trabalho com uma empresa que trabalha com endividamento pessoal. Todas as pessoas que me procuram no escritório, elas estão com problema de dívida, veicular, imóvel, enfim. E o que eu mais escuto é: eu cheguei nesse ponto por conta do governo. E eu fico tem hora pensando, né? Será que foi o governo que usou o cartão dessa pessoa para comprar alguma coisa, Jesus? Porque nós temos muito mais facilidade de transicionar o problema do que assumir ele. Não, o problema sou eu. Foi eu que errei. O problema sou eu. Meu casamento está assim porque eu sou o culpado. Eu deixei de santificar o meu cônjuge. Eu deixei de orar pelo meu cônjuge. Tem casais aqui que faz anos que um não coloca a mão na cabeça do outro para orar e quer ter um casamento santo. Tem pais aqui que faz tempo que não pega teu filho dormindo e unge a cabeça dele, porque parece que agora ungir é coisa do passado. Deixa eu te contar uma coisa. Malaquias capítulo 3, tá? Verso 1, porque eu sou o Senhor, que não mudo. Deus é imutável, não mudou. A dinâmica com Deus não muda, Ele continua sendo cristocêntrico, Ele continua sendo santo. Ele continua sendo eterno, Ele continua fazendo. Quem mudou? Fomos nós. Entramos no quê? Num comodismo mundano. Ah, eu não sei se eu vou de Lacoste ou se eu vou de polo hoje para a igreja. Ah, aquele irmão a semana passada foi de Tommy. Hoje eu vou de Tommy, só vou mostrar para ele a minha camisa. Não, ai tira, esse sapato aqui eu fui a semana passada.
Você viu o vestido que ela foi? Cafona. Não ornou nada o brinco com aquele vestido. E o vento está batendo lá dentro. Por que será? Eu vim falando com a minha filha hoje no carro. Quando você entrar na igreja a partir de hoje, entre como você estivesse entrando num lugar santíssimo, porque é. Vim falando com ela no carro. Falei, quando entrar na igreja, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está pisando é santo. Tanto pode te justificar, como pode te sentenciar. As coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus é muito séria. As coisas de Deus são espirituais. Faz quanto tempo que você não entra na igreja? Estou falando isso porque o Espírito Santo toca no meu coração, tá? Eu não estou doutrinando a igreja não, porque tem pastor essa igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você não entra aqui e tira 20 minutos de oração antes do culto começar? Ah, não dá, né? Você só chega atrasado quando o louvor já começou? Você só chega a 45 do segundo tempo? Porque você tem um empregado aqui que se chama Deus Eterno para te servir quando você chega? Está te esperando, né? Ô filho, você chegou atrasado, mas contando com a tua vinda, você se tornou o último biscoitinho do deserto. Queridos, o mundo espiritual é coisa muito séria. Estar aqui dentro é muito sério. Estar na presença de Deus é muito sério. Dizer que é cristão é muito sério. É uma responsabilidade. Fique de pé. Pastor, pouco duro hoje, hein? É que você não sabe ainda como vai ser quando for para o inferno. Pastor, não vim para isso não, hein? Eu achei que hoje ia ter um manto. Eu achei que a gente ia girar num pé só. Pastor, eu vim ter preparado. Eu queria rodar no azeite. Não, pastor, eu achei que hoje ia ter umas revelações fortes. Achei que Deus ia mostrar assim uns negócios, umas chaves de casa assim, que eu estou precisando de uns empreendimentos. Isso aqui não é MRV não. Isso aqui é igreja. Isso aqui não é BMG, consórcios associados. Isso aqui é igreja. Pastor, eu quero chave. Monta um chaveiro, põe na avenida e vai fazer a chave para os outros aí. Ah, pastor, eu vim preparado para cantar aquele hino. Eu navegarei no oceano do Espírito e o fogo cair. O que adianta o fogo cair num altar que está quebrado? O que adianta o fogo cair num altar que está destruído? O fogo só tem a sua eficácia depois que o altar está restaurado. Querido, é uma noite da gente restaurar os nossos altares, de entender que a nossa luta não é contra aquilo que nós estamos imaginando, não. A nossa luta é muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina. Pastor, eu estou passando uma luta, ok, amém, tá bom. Quem é seu inimigo? Já reconheceu ele nessa noite? Seu inimigo é o divórcio? O seu inimigo é a vida financeira? O seu inimigo é um pecado? O seu inimigo é uma mania, um hábito? O seu inimigo é uma fofoca? O seu inimigo é um problema no corpo? O seu inimigo é um problema na sua mente? Você precisa reconhecer contra quem você está lutando. E você só vai conseguir fazer isso entrando em lugares espirituais. Não, pastor, é que eu sou um crente do novo tempo, é aquele crente do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amém, querida, a vida é sua. Só não reclame dos resultados. Só não reclame das consequências. Pastor, não estou gostando da colheita, amém. Qual foi a semente que você plantou? Plantou um pepino, agora quer comer um abacaxi docinho? Não vai dar. Está plantando coisas carnais, está tentando colher coisas espirituais? Não vai rolar. Está plantando maldição, está querendo colher bênção?
Está plantando uma vida de carnalidade dentro de casa. Está querendo filhos santos? Está plantando infidelidade, está querendo colher fidelidade? Não vai dar certo. É sobre isso que nós iremos falar. Maldições que acompanham pessoas. O pai mentia, ela mente, os filhos mentem, os netos mentirão. É o verbo mentir. O pai separou, a mãe separou, o avô separou, agora todos viverão separados. O bisavô quebrou, o outro não deu certo, vai ter uma vida de coisas incertas. Abraão pecou, mentiu, Sara é minha irmã. Isaac mentiu, Rebeca é minha irmã. Jacó nasceu com qual fama? Qual foi a fama de Jacó? Mentiroso, fraudulento, suplantador. Mas um dia, ele entrou no val de Jaboque. E ali ele quebra a maldição da mentira. Maldição hereditária familiar. Alguém aqui acredita que acontece? Meu avô foi um cachaceiro, meu pai foi um cachaceiro, e eu fui um semi-cachaceiro. Entrei no val de Jaboque e quebrei a maldição. Se você não entender contra quem você luta, esquece, você não vai vencer. Eu tenho um problema com as drogas. Qual é a origem? Da onde isso saiu? Qual é o espírito de vício? De vez em quando eu faço uma oração maluca. Senhor, quero descer lá no inferno. Me leva lá no espírito. Satanás, tudo que os meus pais, tudo que os meus avós gastaram com prostituição, com bebida, tudo que foi gasto com vela de macumba, para te agradar, eu tomo posse, eu quero restituição. Eu quero que você devolva no mundo espiritual a liberdade dos meus filhos. Meus filhos não serão filhos para maldição. Meus filhos serão como o ribeiro plantado às águas tranquilas do Senhor. Mundo espiritual. Estou com um problema de enfermidade. Qual é a origem dela? Quem na minha família já teve isso? Todo mundo da minha família morreu de câncer. Eu vou morrer, explodir de tanto comer. De câncer eu não vou morrer. Na família ninguém morreu de tanto comer mesmo, eu vou ser o primeiro. De câncer não, morro de qualquer coisa, hein? Câncer não aceito. Maldição hereditária na minha vida, eu não aceito. Eu repreendo isso no nome de Jesus. Só que precisa ter coragem. Pessoas que querem entrar em mundos espirituais. Sua empresa está dando errado? Seu trabalho, entra lá no mundo espiritual. Eu não quero saber se é meu patrão, quem foi que pecou. Eu não tenho pecado, eu sou fiel, sou dizimista. Faz 25 anos que eu tenho vida no altar. Não. Eu posso quebrar de um outro jeito. Mas a minha empresa não vai quebrar. Mundo espiritual. Como que você quer viver mundo espiritual se você não conhece mundo espiritual? Você só conhece o louvor da Cassiane. Você está achando o quê? Que cantar parabéns para você, o diabo vai embora. O diabo sabe quem é você. O diabo sabe quem é você no mundo espiritual. Por isso que quando o capeta estava passeando e foi até Deus, Deus falou o quê? Observaste meu servo Jó? Foi Jó que falou ou foi Deus que falou? Foi Deus, não foi? Porque Deus sabia quem era Jó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus já sabe quem é você? Lá no céu você é conhecido? Não, pastor, poxa, que é isso, pastor? Eu oro todo dia antes de dormir, 5 minutinhos. Eu oro antes de comer. Nem almoçar e jantar, é comer. Pai, obrigado por essa comida aqui em nome de Jesus. Aí você quer ser conhecido no céu, quer que o diabo te respeita. O diabo não respeita o tempo que você tem de igreja. O diabo não respeita a sua credencial. Você pode ser bispo, você pode ser pastor, você pode ser o que for. O diabo não respeita a sua credencial. Quando eu vou orar, eu não coloco minha credencial. Aqui, Jesus, quem está falando é o pastor Cássio. Não vou falar o sobrenome, vocês vão dar risada. Aqui é o pastor Cássio, tá? Eu estou aqui me apresentando. A minha credencial está aqui. Renovei agora em Brasília. Estou indo para lá de novo para renovar. Se não renovar, ninguém renova com a gente. Jesus, está vendo aqui? Não, irmão. Olha meu anel de teologia. Eu sou formado. Não. O diabo não respeita isso, não, gente. O diabo respeita
um par de joelho prostrado diante da presença dele, buscando a sua face. Quem dá unção não é credencial. Quem dá unção não é azeite jogado na cabeça quando você é consagrado pastor, ou seja, qualquer outro tipo de ofício. Unção é tomada na busca incessante pela tua presença. E o diabo só respeita uma coisa: unção. O diabo respeita ungido. Pode ter 2 dentes, um para doer e outro para abrir garrafa de Coca-Cola. Se falar glória e for conhecido no céu, derrama sobre a terra. O diabo não respeita estudo. O diabo não respeita apostila. O diabo respeita unção. É quando você fala pai, e ele fala, fala filho. Senhor, está ruim aqui, ele fala, estou mandando um anjo agora aí. Senhor, acabou, ele fala, estou mandando a provisão. Senhor, está doente, ele, estou mandando agora, Jeová Rafá. Senhor, acabou o dinheiro, Jeová Jireh está chegando. Precisamos entender quem somos no mundo espiritual. Se você sair daqui nessa noite sem saber quem é você no mundo espiritual, você nunca será ninguém. Vai ser sempre uma luta pós a outra. Já descobriu hoje quem é seu inimigo? Pastor, estou sendo confrontado na vida emocional. Lute contra isso aí. Não coloca a culpa em ninguém. Deus, meu problema hoje é financeiro. Vamos confrontar isso aí. As portas irão se abrir. Mundo espiritual. Feche os seus olhos. Já conseguiu entender que a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra sangue, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra circunstâncias, a sua luta não é contra nada daquilo que é visível, mas a sua luta é contra aquilo que é invisível, aquilo que você não vê, aquilo que os teus olhos não têm o poder para ver, aquilo que você não consegue tocar e resolver. Você já conseguiu entender nessa noite que você precisa de um auxílio? Com seus olhos fechados, eu gostaria que você fizesse a oração de 1 minuto, pedindo: Deus, me posiciona em lugares espirituais, para que eu possa vencer no mundo espiritual, para que possa ser manifesto no mundo físico. Se você não vencer lá em cima, você nunca vai vencer aqui embaixo. Se você não entender que você precisa começar a buscar as coisas do alto, você não vai vencer aqui embaixo. E para vencer no alto, você precisa entrar em lugares espirituais com Cristo. Essa luta que você está vivendo, essa batalha espiritual, não é de ordem física, é de ordem espiritual, e você vai ter que lutar contra isso aí. É você que vai ter que lutar, não é ninguém que vai lutar com você, ou por você. Você terá auxílio de pessoas, mas a pessoa que precisa se posicionar em lugares espirituais é você. Abre os olhos rapidinho. Quem que está aqui hoje e você está vivendo uma grande luta dentro da tua casa, com pessoas lá dentro, você tem sido desafiado dentro da sua própria casa, você não sabe mais como reverter essa situação. Pastor, eu tenho uma pessoa, eu tenho um filho, eu tenho um parente, tem sido desafiador para mim, eu já não sei mais como agir, eu não sei mais como fazer. Pastor, eu não sei mais como me posicionar. Eu quero orar por você antes de você ir embora, bem rápido. Nós temos 2 minutinhos para fazer isso.